Olá, internautas. Voltamos a apresentar o programa Personalidades em Destaque. Agora são 10 horas e 52 minutos. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque com a presença da professora, historiadora e colunista social Elizabeth Germer. Ela está contando um pouquinho sobre sua história e sua trajetória de vida. Também queremos lembrar de que este programa está sendo automaticamente gravado e será reprisado em diversas oportunidades em nossa programação. Também está disponível posteriormente através do nosso site www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Professora Elizabeth, para encerrar essa parte em relação ao pai, nós gostaríamos de que a senhora contasse um pouquinho também como foi o desafio de construir uma série própria para a APAE. Porque a gente sabe que hoje, vendo a APAE lá organizada, a APAE funcionando, com vários alunos, com uma estrutura, parece que foi tudo muito fácil, né? Mas a gente que acompanhou esse trabalho, sabe que foi um desafio muito grande até chegar aonde a APAE está hoje. E eu gostaria que a senhora falasse dessa parte da construção da APAE também. Foi muito difícil. A própria associação, aí foi criada a Associação de Pais e Amigos dos Especiais, né, excepcionais na época, e feito campanhas entre a comunidade, foi comprado um terreno, na época que o Euclides Packer era o presidente, então. Aí se pôs mãos à obra para construir. A prefeitura, na época, então, cedeu mão de obra, mas o resto, está lá bem grande a placa, em granito, o mármore preto gravado. Esta obra foi construída pela comunidade. Então, foi a comunidade que ajudou a construção dessa APAE. Eu estou rindo, porque eu lembro, a gente tinha um livro ouro, e a Beth ia pedindo. Tinha um empresário, um dia ele estava sentado assim na escrivaninha, quando ele me viu, ele se chocou. Eu digo só mais um pouquinho, só mais uma vez. Eu era pedinte, quando me vinha, eu era famosa a pedir, mas nunca ninguém se negou, nunca, nem o empresário particular, tanto é que a obra está aí. Hoje já é mais fácil, a gente tem subvenção das prefeituras, a qual nós atendemos, nós temos ajuda da Fundação, né, especial do Estado, e de vez em quando a gente bate a porta de algum político, lamentavelmente é assim, né, a APAE é política, mas lá para Brasília a gente tem que pedir para receber. Então hoje já é mais fácil, nós temos os sócios contribuintes que contribuem todo mês com a nossa APAE. Então hoje a gente está, porque nós estamos com 38 funcionários, nós temos as técnicas todas, nós temos consultório dentário com dentista, fono, psicólogo, psiquiatra, tudo, temos completo. Caímos também um ponto no conto do vigário, poderia assim dizer, que vocês devem saber, e que Blumenau, de vez em quando, fala essa história do INSS, né? Que nós também recebemos um tanto, e agora estou lá, que as técnicas, tudo a gente tem que se virar para poder pagar. Que tinha que contratar todo o corpo técnico, que foi o que foi feito. Eu não gosto nem de falar em cifras aqui, não gosto de falar, por enquanto nós estamos nos virando, né? Então, amanhã, oxalá, a coisa mude também, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Elizabeth historiadora. A gente sabe, Elizabeth, que preservar a história e principalmente também resgatar a história é uma atividade bastante difícil. A gente vê pelo jornal que quando a gente vai entrevistar pessoas e tentar buscar alguma coisa do passado, até para deixar para as futuras gerações, é sempre difícil, porque as pessoas acabam se desvencilhando de documentos, de fotos, e a própria memória vai se perdendo. Como é que é o desafio de tentar resgatar a história? É você que vive a história praticamente hoje, junto ao Museu do Imigrante também. Exato. Não é fácil.
Toda vez que eu escuto um sino bimbalhar, que é costume aqui, o sino anunciar a partida de uma pessoa, eu me pergunto, quem será? Será que é alguma dessas pessoas que nós podíamos contar oralmente ainda parte da história? Porque a história, a nossa história, em documentos, muitos foram perdidos. Na década de 40, 46, documentos foram queimados, porque eram em língua alemã. Então, é um desafio. Mas desde que eu me dou por gente, eu sempre gostei da história, e como eu já falei, eu sempre fui muito curiosa e gostava de conversar com pessoas de idade, onde elas me contavam a história oralmente. E eu escrevi, fui escrevendo, emprestando fotos, tirando cópias de fotos. Eu tenho um acervo meu particular, mas eu tenho lá no museu, de fotos antigas muito grande, mas se vem escolares, se vem alguém, eu empresto. Porque não adianta eu ter as fotos lá numa caixa, numa gaveta, se elas não circulam. Então, isso é história. História é feita para divulgar.